Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Nós vamos começar aqui então mais uma aula da disciplina Inovação e Competitividade. Nessa aula nós vamos discutir um pouco por que existem diferenças no desenvolvimento tecnológico de uma região para outra, de um país para o outro. Nós vamos estar entendendo as razões por que existem essas diferenças, ok? Como eu falei, né, a gente pode ver, por exemplo, no Brasil, a gente, nosso país é muito forte nessa área da agricultura, nessa área das áreas agrárias, né? E em outros países, por exemplo, o Japão, ou a China, ou os tigres asiáticos, eles são muito desenvolvidos em outras áreas, tipo eletrônica, robótica, né? Então, por que existem essas diferenças, né? Vocês podem perceber aqui que hoje as grandes gigantes tecnológicas que dominam o mundo, né? 90% de toda a busca internacional é feito pelo Google, 45% de todo o tráfego da web é da Apple, 75% das mídias sociais são do Facebook, né, e 6% de toda a venda é, no, no varejo online é feito pelo Amazon. Então, é interessante porque que em alguns lugares a gente tem essa predominância, vamos assim dizer, mais primária nas atividades primárias, e em outros lugares nós temos essa diferença entre, é, entre o desenvolvimento tecnológico. Isso é importante, porque a gente vai ver algumas questões importantes que a inovação não acontece de forma isolada, não é uma ilha, né? A inovação ela acontece por causa de todo um conjunto de situações que levam a ter essa inovação. E se esse conjunto não estiver sendo intencionalmente construído, a gente não vai conseguir ter o desenvolvimento tecnológico que a gente deseja. Não adianta nada a gente desejar um desenvolvimento tecnológico, mas o conjunto, o sistema não estar pronto, não estar atuando para que haja essa inovação. Então, são três aspectos que eu gostaria de pincelar, explicar nessa aula. Uma fala sobre a intensidade tecnológica, a outra fala sobre os padrões setoriais e a outra fala sobre a influência da localização geográfica para existir esse desenvolvimento tecnológico. A intensidade tecnológica é o quanto intenso eu sou tecnologicamente falando nas coisas que eu produzo, né? Só para vocês terem uma ideia que nós temos uma comparação entre alguns produtos e através dessa comparação fica claro que ao exportar uma tonelada de minério de ferro, nós estamos ganhando US$ 80 por tonelada de ferro. Mas quando nós trabalhamos em cima desse ferro e nós o transformamos em aço, esse valor ele já sobe para US$ 500 por tonelada de aço. Reparam? Só que não satisfeito com isso, quando a gente trabalha ainda mais e quando nós transformamos esse aço em um carro, né, o valor da exportação já se torna US$ 6.000 por tonelada de carro. Olha que interessante. Então, uma coisa é nós exportarmos ferro, um material minério completamente bruto, outra coisa é a gente transportar um produto já acabado e melhorado. Quanto mais valor agregado eu coloco, maior fica. E quando eu transporto, quando eu
produzo, quando eu exporto 1 tonelada de avião, aí o valor já sobe para 520 mil dólares por tonelada. Então vejam bem, né, como é que funciona esse valor agregado. A intensidade tecnológica significa o quanto é que eu de tecnologia que eu estou colocando, né, agregando aos meus produtos. Então, só disso a gente já começa a perceber que o Brasil ele exporta muitos produtos brutos e importa muito produto acabado. Então, só para vocês verem essa diferença, né? Nós temos uma balança comercial altamente positiva porque a gente exporta muito produto bruto. Mas, ao mesmo tempo, se o Brasil tivesse uma intensidade tecnológica maior, né, tivesse mais indústrias produzindo bens de consumo e bens mais tecnologicamente intensos, nós poderíamos ter um maior valor agregado por produto. O que vocês acham? Né? Então, uma definição de intensidade tecnológica, segundo o OCDE, é o gasto em pesquisa e desenvolvimento, o quanto que a empresa, o país gasta em pesquisa e desenvolvimento dividido pelo valor da transformação industrial, o VTI. O que significa o VTI? É o valor líquido, né? O valor líquido do valor bruto da produção industrial, ou seja, tudo que eu produzi na questão bruta industrial menos os custos de operações industriais, né? Ou seja, se eu tenho uma indústria bem avançada, eu consigo ter menor custo, né? Tendo menor custo, eu consigo ter se eu tiver um alto gasto em em pesquisa e desenvolvimento dividido pelo valor líquido da transformação industrial, eu vou ter maior intensidade tecnológica, né? Vocês estão percebendo? Então, gastos em P&D somados àqueles efeitos em tecnologia que já estão incorporadas dentro dos bens, né, é que dá o valor da intensidade tecnológica. Né? Ou seja, eu preciso investir muito em pesquisa e desenvolvimento, e quanto mais tecnologicamente falando são os meus produtos, né, menor gasto eu tenho, né, porque eu estou mais desenvolvido, já tenho a infraestrutura pronta, já tenho tudo certo, né? Então, mais intenso tecnológico eu sou em termos de país, né? Então, eu preciso ter bens para produzir outros bens, bens de investimento, os bens intermediários são bens empregados para a produção de outros bens, né? Então, quanto maior a planta produtiva que eu tenho dentro do país, maior vai ser a minha intensidade tecnológica, porque já está tudo embutido. Né? E aí então nós temos a intensidade tecnológica dividido em algumas classificações. Né? Ele é dividido em alta intensidade nesses setores que vocês estão vendo aqui, por exemplo, a aeroespacial, né? O Brasil já hoje já consegue competir já bem, por exemplo, com a Embraer no mercado internacional de avião, onde a Embraer consegue já produzir com parcerias aviões altamente tecnológicos, setor de telecomunicações, setor de informática, né, de semicondutores. É interessante que o Brasil não tem nenhuma planta ainda de semicondutores, de placas semicondutores. Isso é ruim para o país. O país tem que importar todo tipo de placa, né, aquela placa de silício, ele ainda não consegue produzir, né, porque não tem intensidade tecnológica. Ou então, o país, quando a gente tem uma indústria farmacêutica bem desenvolvida, ele tem muita pesquisa
muitos dados envolvidos, então é um setor de alta intensidade tecnológica. Hoje o Brasil já consegue fabricar o seu IFA, né, para as vacinas da Covid, por exemplo. Então o país está conseguindo entrar um pouco mais nessa questão da intensidade tecnológica. Quando a gente se fala em média alta intensidade, nós já temos outros setores já, né? Então vocês podem perceber que quando a gente fala de um tipo de setor e de outro, já começa a mudar, né? Materiais elétricos, nós temos uma indústria, né? Automóveis, é interessante que toda a indústria automobilística brasileira são estrangeiras. Nós não temos uma indústria brasileira ainda, né? A indústria de trens, né, e de metrôs, né? Aqui tem o monorail lá em São Paulo que já está, eu acredito que já esteja rodando, mas é uma tecnologia, né, de média a alta intensidade. Indústria química, indústria pesada de tratores. Aqui, quando você está viajando de Lavras para São Paulo, se eu não me engano, lá em Pouso Alegre, ou Três Corações, entre Pouso Alegre e Três Corações, a gente vê ali uma indústria de tratores pesados chineses que eles construíram uma planta gigantesca lá, logo ao redor da rodovia, né? Então, o país precisa de ter também esse tipo de média alta intensidade nos setores. Quando a gente fala de média baixa intensidade, agora já são algumas indústrias, né, que não necessitam de tanto capital intelectual, mas precisa de capital intensivo, né, capital financeiro intensivo, né? Então, aqui nós vemos indústrias navais, né, as indústrias aqui de linha, uma série de produção, né, uma indústria química, uma indústria de borracha, a indústria petrolífica é muito forte o Brasil nesse ponto, né? Que tem que tem média, baixa intensidade, alta produtividade, porque a planta não pode parar, né? Mas não tem tanto capital intelectual envolvido, né? É claro que, por exemplo, a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, do Brasil e do mundo, que explora tecnologias que só o Brasil tem, né? Por exemplo, a tecnologia de exploração de águas profundas, né? Mas essas outras indústrias aqui são as indústrias que você precisa de ter muito capital para fazer a planta, mas uma vez feito você não tem tanto capital intelectual envolvido. E de baixa intensidade, né? Baixa intensidade, nós temos aqui celuloses, vestuários, calçados, alimentos, né? Fumo, bebidas, né? Então você tem uma intensidade baixa, porque é muito mais fácil, né? Não há uma necessidade de se ter aqui um capital intelectual, royalties, etc., envolvidos, né? Então, são setores econômicos de baixa intensidade tecnológica. Então, nós temos aqui alta tecnologia, média alta, né? Média baixa e baixa tecnologia é uma forma de classificar a intensidade tecnológica. E aqui a gente pode ver que enquanto as empresas, enquanto os países, vários países já desenvolvidos, gastam, né, um valor muito alto de seu PIB, estrutura de dispêndio interno da indústria manufatureira, ou seja,
o quanto que se gasta aqui na indústria de produção, desde os dados de 98 a 2001, já estão um pouco defasados, mas já dá para ter uma ideia, né, que esses países, por exemplo, o Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia, França, vocês podem perceber que eles gastam bastante recursos em alta tecnologia, né? Enquanto que o Brasil é só 25% do dispêndio interno da indústria manufatureira em alta tecnologia. Onde o Brasil gasta bastante? Em média alta, tá vendo? Média alta aqui, né? E média baixa também, né? Então, enquanto esses países gastam poucos valores aqui em média baixa, é, é, os valores nessas indústrias de média baixa intensidade, né, o Brasil gasta mais, vocês estão percebendo? Né? Isso dá a diferença no parque tecnológico, no parque produtivo de um país, né? Então, o país vai sendo formado, o país vai sendo estruturado nesses parques tecnológicos em que esses parques estão, vamos assim dizer, aptos ou não para produzir essas, esses produtos de intensidade tecnológica diferenciados. No caso, o Brasil, ele dá muita força, né, em média alta e média baixa ou baixa. Vocês estão percebendo aí através dos números. Enquanto que os outros países mais desenvolvidos, obviamente, eles gastam mais em indústrias de alta tecnologia, de alta intensidade tecnológica. O segundo padrão, o segundo fator que faz a diferença entre uma região e outra, entre um país e outro em termos de desenvolvimento tecnológico, é o padrão setorial. O que é um padrão setorial? O padrão setorial é como é que aquele setor está estruturado em termos de inovação tecnológica. Por exemplo, nós temos aqui alguns setores que são dominados por fornecedores, né? Então, as principais inovações são feitas fora da indústria e já vêm incorporadas junto com equipamentos e insumos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre uma semente, a inovação tecnológica que existe numa semente já é algo assim impressionante, né? Existem anos e anos e bilhões de dólares sendo investidos no desenvolvimento de sementes. E quando você compra uma semente, você já compra um pacote tecnológico. Você precisa seguir todas as recomendações do produtor daquela semente para que aquela semente produza da melhor forma possível. Então, já vem todas as quantidades de adubo, a quantidade de sol, quantidade de correção de solo, já vem tudo. Da mesma forma, um pintinho de um dia que a gente fala, né? É uma tecnologia já incorporada dentro desse pintinho de um dia que faz com que esse pintinho de um dia cresça numa taxa de conversão de ração para músculo altíssimo, e aí esse pintinho de um dia ele fica pronto em menos de 49 dias, já está com o frango pronto aí com 1,9 kg, 2 quilos mais ou menos, né? Então, é um desenvolvimento tecnológico que está por trás desse pintinho de um dia fascinante. Por isso que custa caro essas sementes melhoradas, essas sementes tecnológicas, esse tipo de setores dominados por fornecedores são caros, porque na verdade existe toda uma tecnologia que está por trás disso. Por exemplo, aqui também eu coloquei uma máquina
igual aquelas de sorvete do McDonald's, né? Também já vem a tecnologia envolvida, já embutida dentro dessa máquina, né? Então, você, através dessa máquina, você é capaz de gerar um sorvete instantaneamente gelado, né? Sendo que os produtos que estão dentro não são, né? Então, isso é um padrão dominado por fornecedores. Então, em quais sentidos que o nosso parque tecnológico está trabalhando? Está trabalhando para ter um padrão setorial forte em termos de incorporação de tecnologias e de conhecimento, né? Ou então ah, nós não desenvolvemos essa tecnologia e ficamos comprando os produtos já altamente dominados por fornecedores, né? Existem também aqueles padrões setoriais que são intensivos em escala. Então, as inovações já são de processos para gerar alta escala de produção, né? Então, lembra que a gente falou, né, sobre aquelas intensidades em que você precisa ganhar escalas, né? Então, numa indústria automobilística, por exemplo, uma vez que você fez a planta, uma vez que a escala já começou, a linha de produção já começou a rodar, aí você começa a ganhar dinheiro, mas não, aquilo já está pronto, né? Aquilo já está determinado, né? A linha de produção já está determinada já, né? Então, tudo que se produz a partir disso vai havendo melhorias, mas não há, as melhorias vão acontecendo e quando acontecem as melhorias, troca-se, melhora-se a linha inteira, né? Você vai tendo aí esse tipo de padrão setorial. Esse padrão setorial intensivo em escala, ele precisa de ter muito dinheiro para montar a planta industrial, né? Da mesma forma, uma indústria química, né? Quando a gente vê, por exemplo, vocês estão saindo de Lavras, indo para Ijaci, e nós temos ali a planta de cimentos, de produção de cimento da Camargo Corrêa. Quase uma cidade imensa ali dentro, né? Ele é muito capital intensivo, né? Ele é intensivo em capital, porque para você montar uma planta daquelas, você precisa de ter muito recurso financeiro para montar. Então, ou então você tem os fornecedores específicos, né, em que as inovações tendem às necessidades específicas, o que exigem conhecimentos especializados. Nisso aqui, o país pode crescer bastante, né? Aqui nós temos uma empresa chamada Tebit, que é uma empresa aqui de Lavras mesmo, em que essa empresa faz uma inovação tecnológica e que é capaz de fazer a leitura de sementes e de grãos, de plântulas, através de inteligência artificial, né, no computador, do qual eu também sou sócio também, né, mas a gente fornece todo esse equipamento de hardware e software para análise de sementes e grãos para o setor agroindustrial, né? Nós temos também esse tipo de planta para não é a pasteurização, né? O UHT, né? Para a esterilização e também para o invase dos líquidos em forma de caixinhas, né? Nós temos a Tetra Pak, a SIG, são empresas que já são especializadas. Se você comprar uma tecnologia dessa, você precisa comprar não apenas essas caixinhas, mas você precisa comprar toda a tecnologia que faz parte desse pacote tecnológico.
Ou então, se você for comprar também, né, uma máquina copiadora, não é apenas a máquina, mas todo o serviço que está envolvido, né? Então, os fornecedores específicos, eles desenvolvem dessa forma, eles focam em algum setor e naquele setor ele começa a desenvolver as suas inovações tecnológicas. Nós temos também os setores baseados em ciência, em que existe a necessidade de ter muito investimento em, em, eh, em pesquisa e desenvolvimento de ponta, né? Por exemplo, nessas máquinas médicas, equipamentos médicos são muito exigentes de P&D, assim como nessas indústrias também de eletroeletrônicos também são muito baseados em ciência também, né? E nós temos também esses setores baseados em informações. Reparem aqui o Waze, em que as informações dos próprios usuários vão fazendo com que, de forma online, ele já vá criando o mapa de tráfego online da região onde você está trafegando. Ou então, quando a gente pega o Uber, por exemplo, né, a gente tem aqui toda uma informação, na verdade são plataformas de informações em que, através da internet, hoje a gente consegue fazer com que as informações dos usuários e também dos fornecedores se casem e com isso consiga ter aí esse tipo de serviço, né? Também é um padrão setorial, né, que o Brasil pode explorar muito, né, muito, e ele pode ganhar também. Mas hoje a gente pode ver que, por exemplo, a China tem explorado muito bem esse padrão setorial intensivo em informações, criando plataformas que vêm competir, né, muito forte em termos internacionais, Alibaba, Shopee. Então são algumas das plataformas, né? E vocês podem perceber que a maioria das plataformas não são brasileiras também, né? A não ser, por exemplo, no Nubank, que tem uma sócia brasileira também ali, né? Então são padrões setoriais que é possível o Brasil explorar. E finalmente, em terceiro lugar, um outro fator que gera diferença entre o desenvolvimento tecnológico são as localizações geográficas, né, que nós chamamos de Sistema Nacional de Inovação. O que é um Sistema Nacional de Inovação? É quando existe todo um arranjo institucional que inclui organizações públicas e privadas, né, que fazem com que haja a inovação, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá para São Paulo, tem o Cubo, né? É um prédio do Itaú, né, lá na Marginal Pinheiros, em que você ali faz uma incubadora e uma aceleradora de empresas, todas elas num mesmo prédio. Então, ali o arranjo institucional já tem já é propício para esse tipo de inovação, né? Então, isso pode ser tanto nacional, estadual como municipal, né? Então, nós chamamos de sistemas nacionais porque aí a força é maior, mas também existem os sistemas regionais de inovação também, tá? Mas a ideia é a mesma. Qual que é a ideia? A ideia é que nós temos um sistema educacional e treinamento forte, né? Então aqui entram universidades, entram escolas, entram o sistema educacional daquela região forte. Nós temos também os sistemas de crenças e valores, né, os sistemas
uma região em que você tem muita ênfase em empreendedorismo, forte em inovação, ele tem um sistema de crenças e valores fortes nessa questão da inovação tecnológica, né? Nós também temos esse contexto regulatório e macroeconômico muito bem definido, né? Então, ou seja, quando você tem uma política bem estabelecida, né? Não há solavancos políticos, não há disrupções políticas, então é mais fácil de você dar continuidade, né? Você tem políticas de continuidade melhor, né? E com isso a gente consegue fazer com que esse sistema de inovação, tanto educacional, quanto de crença e valores, quanto o econômico, consiga fazer com que haja esse sistema de inovação. Então, vocês estão percebendo que o sistema de inovação não é um ponto apenas que se pega e fala, olha, essa região é desenvolvida por causa desse ponto, né? Vocês percebem que é um conjunto, né? Ainda tem aqui por fora, permeando essas três principais bases da inovação, uma infraestrutura de comunicações e o sistema econômico, político e social, que dão suporte a esse sistema nacional de inovação. E esse Henri Etzkowitz, ele colocou numa perspectiva bem mais prática esse Sistema Nacional de Inovação, que ele denominou de hélice tríplice. O que significa o hélice tríplice? É a junção de três instituições que trabalham juntos para a inovação, para o desenvolvimento e inovação, que é a universidade, a indústria e o governo. Quando você tem uma hélice tríplice trabalhando juntos, ou seja, a universidade criando a parte intelectual, o capital intelectual, a indústria transformando esse capital intelectual em produção e o governo dando subsídios econômicos, políticos para o desenvolvimento, aí sim nós temos então um sistema nacional de inovação forte. E ele chamou isso de hélice tríplice. Então vocês vão ouvir falar bastante sobre hélice tríplice. Precisa de ter essas três áreas conjugadas juntos, trabalhando bem, né? E quando nós temos essas influências geográficas, então nós temos esses sistemas nacionais de inovação maduros já, tipo Estados Unidos, Japão, Alemanha, França. Eles estão trabalhando sempre na fronteira tecnológica. Nós temos também um sistema de inovação de difusão, em que já está se difundindo cada vez mais e crescendo, como por exemplo a Holanda, a Suíça, a Coreia do Sul, Taiwan. Taiwan é muito forte em termos dessas indústrias de circuito integrado, né? E também nós temos aqueles sistemas de inovação incompleto, do tipo Brasil, Argentina, México, né? Então, com uma infraestrutura de ciência e tecnologia pouco desenvolvidas, que é necessário desenvolver. E aqui a gente consegue ver, né, onde é que esses países têm mais as exportações em intensidade tecnológica. Então, nessa figura, a gente consegue perceber que que o Brasil ele é um forte exportador de commodities, né? Enquanto que ele é importador de produtos de intensidade tecnológica, porque veja bem, ele praticamente não faz nenhuma exportação em intensidades tecnológicas. E aqui
a Europa, o Japão e os Estados Unidos, olha como são fortes os percentuais de exportação de produtos por intensidade tecnológica. Aqui também a gente consegue verificar que a região sudeste é uma região em que você tem o maior gasto de recursos estaduais em ciência e tecnologia. Vocês conseguem perceber? Então, existem diferenças entre regiões, né? Então, o Sudeste e depois o Sul, né, são os maiores, as maiores regiões em que se gastam os recursos em ciência e tecnologia. E isso precisa mudar também. E existe também um outro conceito chamado APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que é um conceito também importante, porque se juntam no mesmo APL, numa mesma região, empresas, várias empresas de um mesmo setor que faz com que aquele setor fique forte naquela região, tá? Então isso é um APL e eu gostaria que vocês também pesquisassem mais sobre isso, né? Então você tem ali as empresas correlatas e complementares que fornecem, que estão reunidos no mesmo espaço geográfico. Por exemplo, a Santa Rita do Sapucaí, que é chamado de Vale da Eletrônica, né? Ali tanto tem um APL quanto também tem um sistema de hélice tríplice bem formada, porque ali nós temos um sindicato do Vale da Eletrônica bem forte, chamado Sindivel. A gente tem uma escola de tecnologia chamada Inatel, uma faculdade de administração também forte, lá em Santa Rita, a FAI, as incubadoras, as empresas de eletrônica, e vocês podem perceber aqui que o volume de empresas é altíssimo, 153 empresas numa cidade lá, todas elas concentradas lá no Vale da Eletrônica. Vocês podem ver aqui também, né, ao longo dos anos, o faturamento dessas empresas, de todas as empresas, só aumentando. E o número de empregos também aumentando bastante por causa dessa junção dessas empresas em torno dessa localização geográfica. Vocês estão percebendo? Ok? Então, fica aqui uma pergunta, né? Como fazer, então, para que o Brasil consiga chegar nesses pontos aí, chegar junto, né? Fazer o catch-up, que significa chegar no mesmo patamar eu não digo, mas como é que ele vai conseguir fazer com que galgue melhores posições para se tornar mais perto desses países maduros, né? Como é possível estimular os desenvolvimentos regionais? Então fica essas duas perguntas para nós pensarmos e assim eu termino essa aula e dizendo bons estudos a todos e que vocês consigam ter um ótimo aproveitamento, tá bom? Até mais, até a próxima aula.